Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 10 horas e 10 minutos. O mercado à vista abrindo aqui no Brasil, 28 de junho de 2023. Temos 19 graus, uma manhã fria, porém muito bonita. Aqui em São Paulo, ensolarada. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Deixa o like se gostar, compartilhe o vídeo e principalmente atue na área de comentários. Eu vou iniciar os trabalhos falando do racional do YouTube. Compra nesse momento. Ontem nós lançamos um novo desafio, né? Seria o voo de 9 mil pontos da Águia, por quê? A gente tem o desafio dos 126 mil pontos, que deve ser atingido em julho no mercado à vista. Hoje o spread entre o mercado à vista e o mini índice está de aproximadamente 2 mil pontos. Ele deve cair para 1.500, 1.600 pontos ali para meados de julho. Então a gente colocou 127.590 como alvo da nossa operação. E ontem eu fiz uma post lá no Instagram, repliquei no Telegram quando estava 118.590. Então tiro um voo de 9 mil pontos, objetivo da nossa operação. O mini índice, ele provavelmente romperá o 119.765 ainda hoje e deve jogar esse preço para 121.400, 121.595 não hoje, provavelmente amanhã. E temos aqui um gap para puxar preço padrão do farol. Então o mercado vai começar a caminhar, ele deve fazer um pivô, né? Fundo, topo e fundo mais alto. E ainda no período da manhã deve buscar a máxima 119.765, talvez até durante a gravação. Né? Então a gente compraria agora 119.300, um tiro curto 119.765, aí de 465 pontos, mas deve romper, encostar pelo menos nos 120, 120.200 ainda nessa quarta-feira. Ok? Eu lancei também um racional sobre o mini dólar no Telegram. Que é de formação de topo e recuo para 4.620 ainda hoje. O que acontece? Tem uma resistência 4.861.500. Eu não acredito que sustente, porque está muito longe da média de 21, então deve vir aqui nesse topo anterior, 4.823 ainda hoje. Então, para quem gosta de fazer giro no mini dólar ou até entrar no swing trade, lembrando, nosso preço médio está lá em cima, 5.466. Mas, para quem fica me perguntando, professor, tem oportunidade no dólar, tal, mesmo para o swing trade? Hoje sim, porque houve essa distorção, foi um mastro-bandeira. Ok? Movimento que não deve durar muito. E o vencimento do dólar é na segunda-feira, mas a gente vai rolar na sexta. Então sim, faremos a rolagem do mini dólar logo após a abertura na sexta-feira. Só responder aqui para uma pessoa, pessoal, rapidinho. Maravilha. Perfeito. Muito bem. Então vamos lá. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos queridos alunos aqui no YouTube. Ontem eu fiz live, está disponível lá no feed do Instagram. Fiz live sempre com muita alegria e satisfação, uma vez que o trabalho é uma dádiva. Tiago, olá professor, como vai? Tudo certo, querido? Estou começando no ramo de imóveis. Comprando imóvel com desconto e de leilão para vender. Genial. Sei que você tem experiência no assunto. Gostaria de perguntar qual conselho você pode trazer com sua vivência no ramo. É muita dor de cabeça? Vale a pena? Obrigado e desculpe fugir um pouco do tema. Não, querido. Aqui nós somos uma comunidade que eu puder ajudá-los, eu fico sempre à disposição.
Tiago, é muito parecido com o que a gente faz na bolsa. Tem momento, você tem que ter conhecimento e tem que aguardar a oportunidade. Imóveis de leilão são excelentes. Você tem três formas de fazê-lo. Escritórios de advocacia especializados no ramo que geralmente trazem as oportunidades e eles cobram uma taxa e te entregam um imóvel desembaraçado e desocupado. Algumas imobiliárias também o fazem, então traz a oportunidade, cobra uma comissão e te entrega desembaraçado até desocupação. Ou você pode fazer por conta própria. O site da Zuckerman, que é Zuc agora, é muito bom. Mega Leilões. E tem que tomar cuidado com alguns pormenores. Por exemplo, às vezes leiloa uma fração ideal de um imóvel, não é o imóvel inteiro. Né? Muitas vezes o processo é frágil. Quem é executado pode conseguir cancelar o leilão, tem o dinheiro de volta, mas dá dor de cabeça. Mas é um ramo excelente. Comprar imóveis também com desconto é uma boa. Para comprar imóveis com desconto, geralmente você tem que ter contatos em algumas imobiliárias. Quando alguém precisa de liquidez, baixa o valor e aí você consegue comprar com desconto, mas geralmente esse modus operandi é à vista. Essas oportunidades quando não é leilão. E tem muitas vezes, antes de ir a leilão, também trazem oportunidade, porque mesmo vendendo mais barato, para quem será executado é melhor. Ok? Então, essas são as formas. E tem algumas empresas que também trabalham com compra e venda de dívidas que tem algumas oportunidades interessantes. Então você vai passo a passo. O networking é muito importante e depois tem a reforma. Para alugar, hoje você pode usar quinto andar ou as imobiliárias tradicionais, e para reforma é interessante você ter uma pessoa de confiança para tocar para você. Geralmente um empreiteiro que tem ali pintor, eletricista, profissionais especializados em revestimentos, em acabamento, e aí você consegue montar uma estrutura legal, vale muito a pena. Muito a pena. Ok? Tanto para vender quanto para alugar depois de ter renda. Ok? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. No que tange ao INQE, crê que essa inflexão se deve a sair de capital estrangeiro? Não. Esse movimento baixista terá continuidade ou leve correção? Na minha visão, leve correção, que Deus ilumine a todos nós. Eu estava logo uns minutos atrás checando justamente o saldo estrangeiro, eles continuam comprando. Compraram 171 milhões 114 na segunda-feira. Estão com saldo de 7 bi 644. Então, não é dinheiro novo, quer dizer, se você olhar o fluxo cambial, tem leve saída do capital estrangeiro. A gente vai saber à tarde o que ocorreu na semana passada. Na última quarta, nós soubemos o que ocorreu na semana anterior. Por que eu falo que é dinheiro velho e dinheiro novo? Porque é dinheiro de renda fixa, que já estava aqui. Né? Você tem um fluxo negativo e tem estrangeiro em ponta compradora, é dinheiro que já estava no Brasil disponível, grande parte em renda fixa, porque eles não deixam dinheiro parado na conta lá da corretora, correto? Toma um golinho do meu Red Bull aqui. Jedi Maranhão, um grande abraço ao Nordeste, viva o Maranhão! Você pode analisar qual IAR, claro. Eduardo Fraga deixa uma boa tarde para nós, sempre com carinho e amizade. O Thiago deixa o like 59, muito obrigado. Então vamos lá, Qual 3. Qualicorp teve fato relevante essa semana. Troca do CEO, o mercado reagiu bem, entendeu como algo positivo. Eu também, porque justamente o problema da Qualicorp é a gestão. Só que da mesma forma que foi, voltou. Então, assim, seria um dos últimos ativos do setor que eu compraria. Mas assim, sendo objetivo, você compraria ação, escolheria comprar? Não. Entre a compra e a venda eu compraria, mas se eu tivesse que escolher, sei lá, 40 ações para uma carteira nova, a Qualicorp não estaria. Com toda a minha sinceridade. Quando as oportunidades são muitas, você vai mais naquilo que é mais provável. A Aere é uma ação que nós temos em carteira, mas ela realmente é uma das que não prosperou, não frutificou. Está sobre uma LTA, eu acredito que é uma barra de exaustão, então eu estaria na compra, se estivesse de fora.
ok? Está sobre uma LTA que foi tocada uma, duas, três, praticamente 4 vezes, então é provável que exista uma reação, provavelmente estamos diante de uma exaustão. Ok? Então essa é a minha visão para a Aery. Maravilha. Então assim, eu atendo os nossos queridos alunos do YouTube. Comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo. Assim todos nós aprendemos e evoluímos juntos. Eu vou fazer a seguir os ativos fixos, começando por Itaúsa e TSA4. A TSA4, ela aproxima-se da média de 21, mas não a toca. Temos o ativo num topo anterior, agora ela começa a ficar interessante para compra, depois de um período de correção. Né? Onde eu quero chegar, só para eu fazer uma referência com o Ibov. Ontem eu coloquei esse estudo, inclusive lá no Telegram também. Eu peguei aqui o Ibov, esse último fundo montado no dia 31 de maio até o topo, a máxima alcançada no dia 21 de junho. E eu tracei retrações de Fibonacci. Fibonacci está presente no DNA humano, distribuição de cores de uma borboleta, na proporção do corpo humano, nas folhas de uma árvore, nas espirais de um caracol. Leonardo Pisano, filho de Bonaccio. Então, Fibonacci. Nós utilizamos também para a bolsa. Então, seria absolutamente normal, pessoal, de repente até um recuo até 113 mil pontos na retração de 61,8 ou 0,618. 0,5%, 114,355. Ou na primeira, a 115,810. Só que o mercado está tão forte que nem a média tocou, muito menos a retração de 38,2. Essa retração de 23,6 eu nem uso muito, eu não acho ela tão confiável. Mas vejam que nem a média de 21 foi tocada. Esse é um sinal de força para o mercado, muita força. Quer dizer, corrigiu muito levemente. Então você pega os ativos como Itaúsa, como Itube, eles começam a ficar interessantes pós-correção. Lá na máxima não, pós-correção ficam interessantes. Bradesco mais ainda, BBDC4. A BBDC4 testou o topo anterior. Abre em queda, melhor ainda a oportunidade. Temos também BBS3. Oportunidade no movimento corretivo. B3, SA3 são os ativos fixos que a gente faz todos os dias. B3, SA3, teste aqui do máximo dia 19 de maio, o topo anterior. Aí temos Sambi 11. Sambi 11 eu não entraria. Tem a questão do STF, além disso o ativo está enrolado aqui no range limitado. BPAC, que nós temos em carteira, BPAC 11. Também uma correção no topo anterior, aproximação da média abre oportunidade. Daí eu chego em Petro 4, que é uma das ações aí que renovaram máxima histórica. Correção no tempo. Uma boa ação para quem tem a ideia de seguir tendência, um rendimento um pouco acima da renda fixa. E Vale já pode oferecer um movimento mais explosivo. Porque no nosso entendimento, né, tem essa questão do Guido Mantega na Vale, sem dúvida é o fator principal. Tem o minério também, mas hoje o minério é secundário. Ok? Então, hoje a Vale provavelmente tem aqui um processo de inflexão, talvez até uma mini ilha de reversão e tal.
Aí tem o 70 com 20 aqui em cima, uma região que deve ser alcançada no curto prazo. E é isso. Então façamos agora, daqui a pouco, iniciar-se-ão, como diria Jânio Quadros, os negócios no mercado americano. O milho está cumprindo novamente uma simetria em A. Acho que vale a pena seguir aqui. A gente chegou até aqui no milho. Ele demonstra que uma ideia de formação de fundo, mas ele vai e falha, uma hora vai. Até por questões meteorológicas e tudo. A gente tem aqui o U23, né? Na Cbolt houve uma correção também em topo anterior em média de 21. DI1 F25 vai escorregando, caindo pouco a pouco. Repique de hoje, em nenhum momento, é um sinal de fundo consistente. O mini dólar, aquilo que eu comentei no início, né, no diário veio na média de 21. E nós temos aqui um provável sinal de topo no intraday. Deve voltar ainda hoje no topo anterior 4823, que é um caminho natural, né? Aproximação de média, o topo anterior deve encontrar suporte. No diário, a gente já falou sobre o Ibovia, temos aqui o BOVA11. Praticamente tocou a média de 21, então está prestes a formar um fundo. Uma região que deve realmente segurar o preço. O BOVA11 você consegue operar, o Ibovespa é apenas um benchmark de referência. E no caso do Ibovespa em dólares, praticamente cravou também aqui na média de 21, região de suporte. É uma correção absolutamente natural depois da alta recente. E hoje um dos fatores que fazem o dólar subir é o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas. O dólar está forte no exterior, mas se o minério, por exemplo, se fortalecer e até o petróleo, de certa forma, deve ajudar a derrubar o dólar aqui no Brasil. Países emergentes, quando há alta das commodities, costumam ter as suas moedas fortalecidas. MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Primeira batida nas médias estão justapostas, sentiu, mas deve rompê-las e seguir em alta. E a Europa hoje vive uma quarta-feira verde, índice DAX mostra aqui a ideia de um fundo arredondado em U. A Bolsa de Paris passa mesmo uma ideia de ilha de reversão, e também uma simetria em V, com potencial para mais alta. E a Bolsa do Reino Unido costuma ser diferente, até ela hoje está alinhada, subindo. Houve um fora da banda dentro da banda, rompimento falso das mínimas dos dias 31 de maio e 1º de junho. Houve um rompimento de 7,4, 7,5 e 45 e uma provável simetria em V que levará o preço a 7,68761, que é o eixo de 1W. Né? Aqui na Bolsa do Reino Unido eu vou traçar uma linha de tendência auxiliar. Será importante porque foi testada milimetricamente 4 vezes, né? Então provavelmente o será pela 5ª vez. E as bolsas americanas, mais EWZ, BZQ e VIX, eu vou fazer a seguir, quando iniciarem os negócios no mercado à vista, às 10h30. Semana que vem a gente vai ter feriado, né, de independência dos Estados Unidos, é o mesmo dia do aniversário da minha mãe, minha saudosa mãe, falecida em 2017. Talvez seja um pregão-chave aqui no Brasil, porque vai descolar, mas acho que no sentido positivo, vai subir aqui, até pela falta de liquidez. Vamos aguardar. E os títulos americanos de 10 anos absolutamente de lado. Petróleo idem, petróleo está numa região de suporte, deve repicar, subir uns 2, 3 dólares a partir desse momento. Assim como o petróleo Brent negociado na ICE em Londres. A maior parte dos meus alunos que operam petróleo operam o WTI, negociado na NYMEX em Nova York. E 30% daqueles que operam petróleo operam o Brent. E eu tenho um aluno que faz arbitragem entre ambos.
Não sei se é um contrato específico ou ele trabalha com robô. Eu preciso perguntar esse detalhe, mas é um dos meus alunos mais prósperos. Ele só opera petróleo. Né, opera forte, assim. Foi meu aluno... Primeira turma que ele fez foi em Brasília, 2008. Depois ia ao Rio, ia a São Paulo me prestigiar. A Top Traders tem essa característica, né, de alunos que me seguem e estão comigo há muito tempo. Né, a história é realmente de uma vida, né? Há muito tempo. Eu tenho alunos que viram meu filho pequeno. Eu levava... Meu filho foi comigo a vários treinamentos na época de férias. Florianópolis, Curitiba várias vezes, Recife, Belo Horizonte. Então muitos o viram pequeno e aí nos encontram por aí, ficam surpresos. Hoje conheceram ele pequenininho, né? Era garoto, 9, 10, 11 anos. Hoje meu filho tem 24, tem 1,91 m. Está quase formado em Direito, trabalhando num grande escritório, fico muito feliz. Voltou a estudar o inglês para chegar no nível avançado, a empresa pediu. Deve ir a Dubai ajudar no início, né, de um trabalho forte que eles querem fazer por lá. E aí precisa estar fluente em inglês. Né, tem que estudar bastante. O estudo é uma dádiva, né? Hoje tem uma corrente, inclusive no mercado financeiro, que estimulam os jovens a serem vagabundos, preguiçosos e folgados. Eu acho um absurdo, por exemplo, né? Não deveria ser permitido, né? Porque se você pode somar, estimular os jovens a estudarem línguas, curso superior, tecnologia, o que for, ótimo. Se não, abstenha-se, né? É um desserviço. Eu sou pró-estudo, pró-evolução como ser humano e também intelectualmente. É mais ou menos a diferença. Eu sou um professor, né? Tem muita gente aí que faz o mesmo, que é malandro, é um bêbado, né? Estimula o uso de drogas, a preguiça, maledicência e outros males, né? Eu particularmente discordo. Já fui convidado por alguns deles para fazer live, participar de uma série de coisas e eu recuso mesmo, porque eu não quero associar a minha imagem, eu discordo da postura, eu não estou à venda, né? E alguns o fazem muitas vezes até por vaidade, alguns por dinheiro, mas eu acho um absurdo, porque acaba tendo ascensão, principalmente sobre os mais jovens. Eu, como um professor que sou, estimulo o estudo, uma postura firme, correta, trabalho forte, a questão familiar, enfim, é um caso de valores e princípios. Então, queridos, sobre o minério, a ideia principal é que ele rompa $115 e acione um pivô, tem uma simetria em V que deve trazer até esse patamar. Bolsa de Xangai totalmente de lado, mas ainda acima dos dois fundos anteriores, mínimas do dia 25 de maio e do dia 8 de junho. E o índice Nikkei, eu falava mais cedo no Telegram, é um case, como diz a garotada, né, que adora palavras em inglês. Rompimento falso do topo anterior e retoma a força compradora. Deve voltar às máximas, né? Máximas atingidas, bolsa japonesa nas suas máximas em 30 anos. E agora estudemos os astros. Quando as bolsas americanas abrirem, a gente volta lá. Small 11, uma correção absolutamente natural. Até a média de 21, a partir daqui deve reagir. Oportunidade, o IFNC testou a média de 21, movimento clássico de correção. Aí nós temos o IMOB, também testou a média de 21, movimento clássico de correção. O índice de materiais precisa ser protagonista, por quê? Porque ele está descontado, como se você colocasse um ótimo jogador na segunda metade do segundo tempo. Ele vai entrar ali fazendo a diferença. Então é isso que a gente espera do IMAT. E o índice de energia sereno, corrigiu menos que os outros, bastante equilibrado, mostrando-se resiliente. E nós temos o índice de consumo que deve reagir sobre a média de 21, sem contar que nós quase houve o teste aqui do topo anterior, máximo do dia 2 de fevereiro.
E pessoal, só para voltar aqui no mini dólar e no mini índice, né? Nós mostramos um racional no início dos trabalhos, formação de topo, né? Só que eu adiantei isso no Telegram também, para que o pessoal pudesse posicionar. E a média de 5, a mínima desse candle a 4854 deve ser perdida e trazer o preço realmente no topo anterior. Ainda hoje, isso que nós comentávamos anteriormente, topo anterior 4823 para o mini dólar. E o mini índice está fazendo o movimento que a gente comentou lá embaixo, que seria a busca pela máxima do dia com rompimento, sendo essa 119,765, está rompendo. Então tem espaço pelo menos até 120,200 ainda hoje, mas está com cara que vai romper. Né, o objetivo desse movimento curtinho é 121,400. Será que busca hoje? Acho difícil, mas 120,200 e 300, até 120,500 é muito provável que o faça. Então um grande abraço a todos, eu fico sempre grato pela sua atenção, espero contribuir. Muito obrigado e um ótimo pregão a todos.